Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Na semana passada, nós vimos as vozes do verbo. Mas como assim, professora? O verbo, ele tem voz. Essa voz, ela é representada, né, pela maneira como o enunciado é estruturado em torno do verbo. Nós iremos ver novamente, para que vocês possam reafirmar aquilo que vocês já sabem. Vamos lá? As vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual ele está ligado. Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação, né? Se eu quero, né, dar mais foco ao sujeito que pratica a ação, então eu vou estruturar o meu enunciado na voz ativa verbal, né? Já se eu quero, né, voltar a minha atenção para a ação praticada, então eu vou voltar, né, o meu enunciado para a voz passiva, certo? Vamos entender um pouco sobre essa relação. As vozes verbais costumam ser divididas em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Algumas vezes, esses enunciados, eles podem passar da voz ativa para a voz passiva e vice-versa, dependendo da intenção do interlocutor em evidenciar as informações. Na voz ativa, né, ela ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, que também é chamado de sujeito agente. Né? Nesse caso, o sujeito é aquele que executa a ação ocorrida no enunciado, portanto, o agente ele fica em evidência. Vejam, o rapaz ouve a moça no rádio. Nós temos aí um sujeito agente, né, porque ele está participando ativamente da ação de ouvir. O verbo que está na voz ativa, né, ouve, e o predicado, o restante do predicado. Vejam na tirinha. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Clique. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? Observe esse enunciado. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Nós temos aí dois verbos, né? O primeiro é sabem, na qual o sujeito é os malditos, e o segundo é sabemos, na qual o sujeito somos nós, né? Nos dois casos, né, os sujeitos estão na voz ativa, os verbos estão na voz ativa e os sujeitos, eles são agentes, né? Ao contrário da voz ativa, a voz passiva indica que o sujeito ele é paciente, ou seja, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Vejam, a notícia foi escrita pelo repórter. O sujeito à notícia não pratica a ação, né? O sujeito ele sofre a ação, porque quem pratica a ação é o repórter. O repórter escreve a notícia, certo? O repórter é, então, o agente da passiva. Observem essa tira. Nossa, que legal! Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Nessa frase, né? Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Nós temos o uso de qual voz verbal? A voz ativa, né? Esses novos financiamentos, né? Querem voltar à ação, querem voltar a atenção para os novos financiamentos, para atrair a atenção do leitor, né? Como é que se estrutura o enunciado que está na voz ativa? Nós temos o sujeito, nós temos o verbo e nós temos o complemento do verbo, né? Então, o repórter escreveu a notícia, né? Nós temos o repórter como sujeito agente, né? Que está praticando a ação de escrever. Na frase a notícia, né, o sujeito ele é paciente e pelo repórter é o agente da ação. Como o verbo está na voz passiva, quem pratica a ação é chamado de agente da passiva, né? Como nós já vimos.
Na voz passiva, né, nós temos dois tipos. Nós temos a voz passiva sintética, que é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto ao mesmo tempo, e que envolve dois aspectos distintos. A terceira pessoa do singular ou plural, somada ao pronome si, que é uma partícula apassivadora. Veja o exemplo. Escreveu-se uma notícia polêmica. Se nós fôssemos transformar para a voz passiva analítica, ficaria uma notícia polêmica foi escrita, né? Então, o sujeito, né, ele é paciente. Aqui, como eu disse, a voz passiva analítica, né, uma notícia polêmica foi escrita. Nos dois casos, o sujeito ele é paciente. Já na voz reflexiva, né, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, né? Indica que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação, né? E apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo. Pode ser me, ti, si, nos, você. E atua como objeto direto de um verbo na voz ativa. Veja o exemplo. Ana penteava-se em frente ao espelho, né? Então, Ana pratica a ação de pentear e sofre a ação de ser penteada. A voz reflexiva é considerada recíproca quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Olha os exemplos. Maria se feriu com a tesoura. Alimento-me sempre de forma saudável. João e Ana olharam-se longamente. Aí nós temos aí a voz reflexiva recíproca, né? Na qual dois sujeitos praticam a ação de olhar e de serem olhados também. Agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 158, né, para a gente responder essa atividade aí, aplicando conhecimentos. Leia a tirinha e responda as questões. Sapo, quem está educando a gente? A família? A escola? Quem? Letra A. Do que se trata a tirinha? A tirinha fala sobre a educação, né? O personagem Armandinho, ele pergunta ao sapo quem está educando as pessoas. Que crítica social está implícita na pergunta de Armandinho? Qual é a sua opinião sobre isso? A crítica é sobre de quem é o papel de educar na sociedade. Como ficaria a oração? Quem está educando a gente na voz passiva analítica? Voz passiva analítica. A gente está sendo educado por quem? A gente é educado por quem? Leia a resenha do livro. E essa tal de escola, como será? O ingresso na escola é cercado por medos e incertezas que começam na escolha da instituição por parte dos pais e persistem até a criança estar adaptada. Esse livro é um instrumento para ajudar a criança a enfrentar esse momento, ao mesmo tempo que favorece a conversa sobre inclusão e diferenças. Letra A. Do que trata esse livro? Para qual público é direcionado? O livro ele trata da adaptação da criança em uma nova escola, né? E é voltado para as crianças, para ajudá-las a enfrentar esse momento. Como o livro é avaliado na resenha? Você ficou com vontade de ler? Por quê? Como um instrumento para ajudar as crianças nessa adaptação e para conversar sobre inclusão e diferenças, né? As outras respostas são pessoais. Agora, releia essa oração da resenha. O ingresso na escola é cercado por medos e incertezas. A oração, na voz passiva, destaca qual ideia? A ideia de ingresso na escola, né? Como essa oração ficaria na voz ativa? Medos e incertezas cercam o ingresso na escola. D. Como a oração destacada ficaria na voz passiva sintética? Cerca-se o ingresso da escola de medo e incertezas. Releia outra oração da resenha. Este livro favorece a conversa sobre inclusão e diferenças. Como essa oração ficaria na voz passiva sintética e analítica? Na sintética, ficaria favorece-se a conversa sobre inclusão e diferença. E na voz passiva analítica, a conversa sobre a inclusão e diferença é favorecida pelo livro.
Leia um trecho de outro artigo de opinião e responda as questões a seguir. Procuram-se estudantes. Além do mico-leão dourado e do lobo-guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. Diz-se que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Tal processo é fruto da exploração econômica e do desenvolvimento material e atinge aves e mamíferos em todo o planeta. Nos trópicos, esse pode ser o caso dos estudantes. Curiosamente, enquanto a população de alunos aumenta, a de estudantes parece diminuir. Paradoxo? Parece, mas talvez não seja. Aluno é aquele que atende regularmente a um curso, de qualquer nível, duração ou especialidade, com a suposta finalidade de adquirir conhecimento ou ter direito a um título. Já o estudante é um ser autônomo, que busca uma nova competência e pretende exercê-la para o seu benefício e da sociedade. O aluno recebe, o estudante busca. Quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes. Quando o sistema falha, eles se divorciam. É o que parece ocorrer entre nós. Enquanto o número de alunos no ensino fundamental, médio e superior cresce, assombram-nos sinais do desaparecimento de estudantes entre as massas discentes. Letra A. Qual é a questão controversa e a tese apresentadas pelo autor no texto? A questão controversa é que a população de alunos aumenta, mas a de estudantes parece estar em risco de extinção, assim como estão ameaçadas nesse processo as aves e os mamíferos. A tese do autor é que há extinção entre aluno e estudante. Dessa forma, o aluno pode ser estudante ou não. B. Que distinção ele faz entre aluno e estudante? Você concorda com essa distinção? Para ele, aluno é quem frequenta um curso apenas para receber conhecimento ou ter direito a um título. E estudante é a pessoa que busca conhecimentos, que desenvolve competência e as usa em benefício de si e da sociedade. C. A quem ou a que ele atribui a responsabilidade de transformar alunos em estudantes aos sistemas de ensino. Nossa aula já chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco dessa relação estabelecida entre o sujeito e o verbo, né? Quando vocês forem ler, né, os textos aos quais tiverem acesso. Fiquem em paz e até a próxima.